Fala, galerinha, beleza? Então, no vídeo de hoje eu queria trazer um assunto que é polêmico, mas que na minha opinião não deveria ser, saca? Mas o fato é que todo guitarrista, ele meio que é viciado e apaixonado por histórias, né, velho? O mundo da música e o mundo da guitarra, ele é tomado por diversas lendas que são massa, e eu acho histórias, coisas muito interessantes, mas elas terminam às vezes se confundindo com alguns aspectos que são mais objetivos e que de fato fazem diferença, principalmente quando a gente fala de som de guitarra, saca? E nessa semana saiu um vídeo de um gringo, que é esse vídeo aqui, que a gente vai reagir junto a ele, e o nome do vídeo é Testado de onde vem o timbre de uma guitarra elétrica. Esse foi um vídeo que deu uma estourada na semana passada. Ele tá com mais de 600 mil visualizações. E é um vídeo que gera bastante discussão, né, velho? Porque guitarra, apesar de ser um bagulho que tipo, foi inventado há 70 anos atrás, é uma coisa extremamente simples. É um pedaço de madeira com alguns componentes eletrônicos, saca? A mística que tem por trás desse instrumento é muito grande. Como eu disse, tipo, essas coisas terminam se confundindo. E esse vídeo aqui, ele é extremamente esclarecedor desse rapaz chamado Jim Lille, que durante as férias dele decidiu chegar nessa ideia de onde é que danado vem o timbre das guitarras, o que é que faz diferença no som da guitarra, e explicando o experimento dele com um princípio muito simples, que ele queria saber o que é que diferenciava uma guitarra de outra se elas estão ligadas no mesmo amplificador. E ele diz ter ouvido muitas histórias, como nós sempre ouvimos, que todas as partes da guitarra, cada pedacinho dela pode influenciar no timbre. E ele não acha que isso é muito verdade, saca? Então ele vai testar. Primeira coisa que ele fez, mandou um e-mail para 3 pessoas que fabricam guitarras que ele curte bastante, perguntando os 5 fatores que mais vão fazer diferença numa guitarra, que mais vão fazer diferença no som de uma guitarra amplificada. E aqui o interessante é que a resposta desses fabricantes sobre esses 5 fatores foram completamente diferentes. Lembrando aí que esses 3 fabricantes são de guitarras que ele curte bastante, que ele considera que são excelentes guitarras, não disse quais eram esses fabricantes. E aqui já, o primeiro fabricante, já no começo, já vem dizendo, em primeiro lugar, a madeira do corpo, em segundo lugar, a madeira do braço. O segundo foi bem parecido, o braço, seguido da madeira do corpo. E o terceiro foi num caminho bem diferente. Em primeiro lugar, the player, o guitarrista, o cara que tá tocando, o cara que tá tocando, o cara que tá tocando. Em segundo lugar, as partes eletrônicas, como os captadores. O hardware da guitarra, tipo ponte e etc. A construção da guitarra, se ela tem um chambered body, que é quando você tipo perfura a madeira para deixar a guitarra mais leve. E o tamanho da escala foram alguns desses exemplos. E aqui, e último, em quinto lugar, a madeira da guitarra. E aí o Jim basicamente falou, beleza, vocês 3 estão achando isso, vamos colocar tudo isso que vocês disseram à prova para ver se faz diferença mesmo. Então ele comprou esse kit aí que vocês acabaram de ver, que ele chamou de Partcaster, que são vários pedaços de uma guitarra, para poder explorar ela de todas as maneiras possíveis, montando e desmontando, enfim, para testar se realmente essas coisas que foram ditas para ele fazem diferença no timbre. Foi $100, tá? $100 essa Partcaster. E ele foi testar essa Partcaster contra a Tom Anderson dele, que para quem não conhece, é uma marca caríssima. Inicialmente, primeiro teste, 2 sons de guitarra completamente diferentes, né, velho? Utilizando, claro, mesmo amplificador, mesmo cabo, mesmo tudo, sendo a única diferença apenas a guitarra. E aí ele descreveu aí todas as diferenças que as 2 guitarras têm entre si, que é basicamente tudo, né? Desde a madeira, tipo, uma tem um swamp ash top em cima de um swamp ash chambered, cheio de furo e tal, cheio de câmaras, e a outra é de 3 pedaços de mogno. Enfim, as guitarras são totalmente diferentes, e o grande lance desse vídeo é que ele parte de 2 guitarras totalmente diferentes e começa a transformar uma guitarra na outra, começa a coincidir as partes da guitarra, para então descobrir o que é que de fato faz diferença. E aí ele foi trocando essas partes, primeira coisa que ele fez, trocar o captador, colocando o mesmo captador. Já chegou bem mais perto. And after testing that, I compared it to the Anderson, which also has a vintage stack.
perto, pô, só trocar o captador. Como segundo teste, ele foi ver a diferença de altura do captador, o quanto isso vai mudar do timbre. E agora ele vai testar com o captador bem baixo e depois mais alto, mais próximo das cordas. Bem baixo o captador, bem alto, mais ganho. E aí ele começa a fazer alguns testes de acordo com o que foi dito para ele pelos luthiers, se realmente isso faz diferença no timbre. Ele serra o headstock. Headstock grandão, normal headstock. Having a loose versus tight neck joint. Segundo teste, ele muda a conexão do braço com o corpo para ver se tem diferença, se ficar muito tightzão, muito próximo, ou um pouco mais separado, mais folgado, se tem diferença. I tried brass saddles versus steel. Testa saddles diferentes, os carrinhos. Using a traditional thin steel ashtray bridge instead of the longer, thicker steel bridge that came with the kit. Pontes diferentes. I tried top loading the strings versus putting the strings through the body. A diferença entre as cordas passarem pela ponte, por cima da ponte, ou por dentro do corpo. And I tried using a strap bridge with no plate. E trocando a ponte, primeiramente aí com a ponte de Teller e depois com a ponte de Strato. E aí assim, ele foi fazendo diversos testes, ele tentou fazer testes realmente bem científicos, que inclusive durante os próprios testes ele foi percebendo que ele precisava ser mais preciso, e ele teve uma revelação, até um capítulo aqui do vídeo no YouTube, The Height Revelation, a revelação da altura, que é em relação à altura do captador e quanto isso influencia no timbre, saca? Porque ele percebeu que durante os testes ele podia estar movendo um pouco o captador e que as diferenças ouvidas por ele durante os testes, trocando ponte, trocando saddle, enfim, trocando as partes, poderia ser por causa da altura do captador. E aí ele foi e milimetricamente ajustou a altura do captador de uma guitarra em relação à outra e testou. E aí foi nesse ponto que ele percebeu a similaridade entre os timbres, mas percebeu também que tinha muita coisa diferente entre as guitarras, entre as duas guitarras, mas mesmo assim o timbre estava muito parecido, velho, depois dessa revelação da altura dos captadores. E ele elencou aí as coisas que são iguais nas duas guitarras, que são a afinação, as cordas, o mesmo set de cordas, o tamanho da escala, e aí tem umas coisas aqui bem imprecisas que leva a entender que isso não faz diferença, saca? Um corpo de guitarra genericamente normal, braço de guitarra genericamente normal, mais ou menos o mesmo peso da guitarra, o mesmo captador, a mesma distância entre o captador e as cordas, a mesma posição do captador ao longo das cordas, e isso faz bastante diferença. Se o captador está posicionado aqui mais perto da ponte ou mais para o meio, a diferença de som é considerável. Por exemplo, nessa minha Strato aqui, que vocês já viram 1 milhão de vezes, esse captador aqui do meio é igual ao captador do braço, exatamente o mesmo captador, e eles soam completamente diferentes. Além disso, o ângulo do captador, os saddles são iguais entre as duas guitarras, o mesmo valor do potenciômetro de volume, a junção do braço com o corpo com 4 parafusos e as cordas por dentro do corpo. E diante dessa lista, percebendo que essas são as semelhanças entre as duas guitarras, ele queria testar exatamente essas partes que ele identificou como semelhantes, se elas de fato faziam diferença, saca? E aí é que vem a melhor parte do vídeo. I'm out in the barn and it's time to pick a new guitar.
Esse cara é o melhor cara possível pra fazer esse vídeo. Opa aí, pô. Agora ele vai testar se o corpo da guitarra faz diferença, saca? Ele pegou basicamente um pedaço de madeira aleatório. E aí, ele construiu essa guitarra, que é basicamente um pedaço de madeira safado, saca? Construiu com, enfim, a mesma ponte, o mesmo captador. Tomou muito cuidado com a altura do captador. Colocou um braço de tela e testou a guitarra sem o corpo. A Tom Anderson. A guitarra sem corpo. A Tom Anderson. E a guitarra sem corpo. Mas, como eu falei, esse cara é realmente cientista. O som tá parecido, mas não está precisamente como ele gostaria que estivesse. Mas ele percebeu que, na verdade, foi porque ele pegou o fio do captador e colocou diretamente no jack, sem passar por potenciômetro de volume, que termina tirando um pouquinho do agudo. Então ele estava ouvindo um top end, um agudinho a mais, na guitarra sem corpo por causa disso. Então, ele foi lá e instalou a parte eletrônica na guitarra. E esse aí foi o teste. Tom Anderson, depois a guitarra, que é um pedaço de madeira qualquer. Véi, vai piorar bastante. Se você não viu esse vídeo ainda, vai piorar bastante. Claro que tem algumas diferenças, até porque ele não tem um melhor apoio possível na guitarra, então termina ficando muito difícil pra tocar exatamente do mesmo jeito em uma guitarra do que na outra. Mas essencialmente o timbre tá igual, velho. E vai piorar bastante. E aí ele reduziu a lista do que as guitarras têm em comum pra finalmente bater o martelo do que é que faz diferença de fato. E foram essas as coisas que terminaram em comum entre as duas guitarras, que a gente pode dizer que é uma lista do que faz de fato diferença no som de guitarra. A afinação, as cordas, o tamanho da escala, um braço de guitarra genericamente normal, o captador, a distância do captador para as cordas, a posição do captador ao longo das cordas, o ângulo do captador e o potenciômetro de volume com o mesmo valor. Essas são as semelhanças entre as duas guitarras que tiveram o timbre idêntico. Mas ele não parou por aí. Ele piorou mais ainda a situação. I went even farther for one last test. This is the air guitar. I made it out of a bench and a shelf. My dad made the bench in 1990 for repairing motorcycles. The shelf is upside down. Ele pegou um estante e fez uma guitarra, velho. Sem corpo, sem nada. O headstock é um pedaço de madeira que ele botou as tarraxas, botou o nut em outro pedaço de madeira qualquer, enfim. E aí vem o teste final, que é comparando essas duas situações, que foi o teste que bugou a internet do mundo inteiro, os guitarristas do mundo inteiro. Foi exatamente o teste entre a guitarra que é uma guitarra que não tem guitarra na guitarra e a guitarra que é uma guitarra. Enfim, uma guitarra que são pedaços de metal com as cordas esticadas e uma guitarra de madeira, normal. E esse foi o teste. Here are the things that the Anderson and the air guitar had in common. Tuning. E aí, finalmente, essas são as coisas que a Tom Anderson e a air guitar, né, a guitarra de vento, de ar,
têm em comum? Tarraxas, Strings. cordas, Scale length. tamanho da escala, Pickup. captador, Pickup distance to strings. distância do captador para as cordas, Pickup position along the strings. posição do captador ao longo das cordas, Pickup slant angle. ângulo do captador And effective volume pop value. e o potenciômetro de volume com o mesmo valor, que no caso foi 250K. In the future, I'll be looking deeper into these factors. Hopefully, you'll join me. E futuramente o miserável ainda vai ver se é isso tudo mesmo que faz diferença. Então assim, velho, esse tipo de vídeo, ele é excelente, é fantástico, porque ele foi extremamente científico, muito preciso. Existem outros testes desse mesmo tipo, de comparando, tipo, guitarras caríssimas com guitarras mais baratas, às vezes até com o mesmo captador, mas que não chegam em resultados como esses, porque ele foi um cara muito mais preciso, né, velho? Eu mesmo já fiz esse tipo de teste, tipo, de pegar uma guitarra, uma Custom Shop, comparar com uma Fender Custom Shop, comparar com uma guitarra brasileira, e o próprio dono da Custom Shop, tipo, não conseguir perceber a diferença do timbre entre as duas, saca? Isso é uma coisa que tá na boca do povo, né? É uma coisa que todo mundo sabe. A mensagem que eu quero passar aqui e a discussão do vídeo, ela é única e exclusivamente sobre timbre, saca? É necessário, é preciso que fique muito claro o que é que de fato faz diferença no timbre de uma guitarra, para inclusive não gerar frustração em, por exemplo, guitarristas iniciantes, saca? O cara começa a tocar e se depara com equipamentos que custam valores tão exorbitantes e um bocado de gente dizendo que não, velho, pra você tirar o som, pra você ter o timbre, você tem que ter esse equipamento que é caríssimo e foi com ele que, sei lá, todos os timbres foram criados. Massa! Dou muito valor a isso. Como falei lá no começo, sou fascinado por histórias e acho tudo isso muito bonito. Mas acho que tem que ter uma separação, saca? Disso aí com o que de fato é timbre e com o que de fato faz diferença, e esse vídeo exemplificou isso de um jeito incrível, incrível, lindo, maravilhoso. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Inclusive, o Jim Neal, ele é tão miserável que ele já postou um vídeo novo que também tá causando um rebuliço, falando sobre sustain de guitarra. E para resumir o vídeo, ele chegou à conclusão que o sustain de guitarra, ele vem muito mais dependendo do amplificador e de quem tá tocando, do que necessariamente de partes da guitarra, saca? Mas aí, se vocês quiserem, vão lá no canal dele e saquem o vídeo. Ele também fez um teste bem científico, bem interessante, e eu acho massa que isso esteja sendo feito agora, velho. Acho massa mesmo. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o like. Se quiser ajudar a fortalecer mais ainda o canal, a manter-se vivo, torne-se membro, clica aí em Seja Membro. A partir de 5 você já consegue ajudar o canal a manter-se vivo. E é isso. Até o próximo vídeo. Se tiver alguma sugestão de react ou de tema, deixe aí nos comentários, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.